Olá, pessoal. Estamos aqui para iniciar o nosso curso aí na parte de filosofia, né? Então, espero que vocês tenham um bom curso. Espero que vocês entendam aí o que o efeito subliminar, o que as mensagens subliminares podem contribuir no ramo da filosofia, né? Eu, por exemplo, já começo esse vídeo assim, né? Com algumas mensagens subliminares que eu acho que vocês não estão nem percebendo, né? Assim, eu sou bom nesse negócio de mensagens que ninguém percebe, assim. Por exemplo, teve um som discreto, assim, de sino. Eu acho que vocês não perceberam, né? Que é para dar um ar solene, assim, sabe? De que vocês terão acesso a um conhecimento meio que é importante, que é solene e que tem que reverberar dentro de vocês, assim, né? Sabe? Um som discreto, quase inaudível, assim. E aí isso simboliza, assim, o seu inconsciente, assim, o seu ouvido não conseguiu perceber, porque é um som muito baixo, né? De tempos em tempos ele toca, assim, de maneira quase que inaudível, quase que imperceptível, né? Mas assim, as mensagens subliminares são desse jeito. Elas são quase imperceptíveis para a consciência, mas em nível inconsciente, elas chegam numa informação assim, num nível abaixo da consciência e ficam gravadas e te trazem mensagens, né? E alteram o seu jeito de interpretar a realidade. Por exemplo, um outro elemento aqui que eu sei usar, né, através de muitos estudos, eu tô com uma plantinha discreta aqui, né? Pode ser que você não tenha percebido ainda, né? Talvez você não tenha percebido que eu tenho uma plantinha discreta aqui, ó. Ó ela aqui, ó. Você não tinha percebido ainda, né? Mas ela tá aqui. Ó, uma planta, ela tem raízes, ela tem galhos, para mostrar que o nosso curso vai estar bem estruturado, assim, que a raiz, né, ela traz os saberes, ela leva os saberes e ela vai se estruturando, se organizando. Agora que você já percebeu, né, também eu avisei, né, se eu não tivesse avisado, ó, passava desapercebida. Ó, que nem o som, né? O som, agora que eu te avisei, você tá atento. Mas senão você nem percebia. Eu até vou parar de fazer esse som, porque agora que eu avisei, você vai perceber, né? Aí já deixa de ser efeito subliminar, já deixa de ser mensagem subliminar. Porque a grande sacada da mensagem subliminar é você não perceber, né? Quando você percebe, aí já não tem tanto efeito. Agora a plantinha que eu avisei, né? Agora já não tem graça. Agora você já percebe, eu vou tirar aqui, né? Mas estava bom quando você nem estava percebendo que ela estava aqui, ó. Ó, você nem estava percebendo. Agora que eu falei, faz diferença, né? Mas quando eu não tinha falado, você não tinha percebido assim a estrutura que ela simboliza, né? O crescer, o vigor, assim, né? A vida, que a raiz do saber que o professor traz, né? E, enfim, é isso. As árvores somos nós, né? É isso, é isso. Bom, então, turma ômega, fico muito contente de ter vocês aí, meus queridos alunos. Espero que estejam todos aí. Esta primeira aula de que está sendo coordenada, que está sendo voltada para mais filosofia, né? Ainda que esteja sendo neste momento puxada por outra professora, acredito que seja a professora Sandra, que esteja aí com vocês, né? É a quinta aula da sexta-feira, né? Mas, enfim, Alice, espero que você esteja aí e esteja bem. Ana Gabriela, espero que você esteja aí, esteja bem. Enfim, espero que todos estejam aí, estejam bem. Arthur, Gobete, Bruno, Jorge, Clara, Giacomini, Giacomone,
Diogo Garcia, Júlia Almeida, Júlia Martini, Lara, que vai estar feliz esse ano, Rafael Rinaldi, Vicky, Victoria Mori, muito bem. E do terceirão, deve estar aí, espero que esteja, Isabela Musitano, Janaína, Júlia, Imperatriz, Lila, Michele e Sara. Então, a estes bravos e corajosos desvendadores das mensagens subliminares, sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso e que vocês estejam muito preparados aí, estejam muito animados para desvendar os efeitos subliminares e tentarem ver que importância isso teria para a gente viver numa sociedade mais justa. Porque além do curso ter essa pegada um pouco emblemática, o curso também nos ajuda a entender que mais do que esta pegada simbólica, as mensagens que estão um pouco abaixo da consciência, elas precisam vir à consciência para que a gente combata as injustiças. E esse é o ponto que nos interessa, tá bom? Os poderosos sabem usar muito bem destes recursos. E cabe a cada um de nós desmascarar o uso destes recursos para construir uma sociedade mais justa. E, se for o caso, ocupar alguns espaços onde o uso dessas mensagens é feito, né, são feitas, né? Aliás, onde essas mensagens são utilizadas para que a sociedade fique mais justa. Vamos aos poucos. Temos aí até o final de abril para a gente entender bem como isso funciona. Como no dia de hoje, em alguns dias aí, pelo menos em 3 momentos, a gente vai ter as 3 aulas voltadas, as 3 aulas do dia em 3 momentos. Então, nós teremos no total deste projeto 9 aulas voltadas para a temática filosofia, tá? Então, vão ser 3 momentos do projeto em que as 3 aulas do dia estarão voltadas mais para a filosofia. E eu sei que uma das grandes questões é assim, é legal, né, assim, a gente ter esse novo formato do ensino médio, mas principalmente o pessoal do terceiro questiona assim, será que a falta de relação com temas que a gente está preocupado com o vestibular, com o Enem, não pode nos prejudicar? E aí eu estou tentando fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve o projeto, eu estou tentando fazer muita conexão com a minha disciplina, com a disciplina filosofia. Então, nos 3 momentos em que o curso aí, o projeto estará voltado para o dia que eu coordeno, terá bastante conteúdo de filosofia, sim, tá bom? Então, vamos ver como vai acontecer. Hoje, por exemplo, né, eu quero que vocês entendam o conceito de mensagem ou efeito subliminar. Eu acho que eu já dei bons exemplos com o sino e com a plantinha, né? A plantinha discreta, ó. A plantinha que quase ninguém percebeu. Mas mensagem ou efeito subliminar é toda a comunicação que ocorre em algum nível não percebido pela consciência, tá? É lógico que nenhum ser humano é uma máquina, mas a psicologia, de modo geral, diz que, em média, as pessoas percebem conscientemente de 5 a 7 estímulos de modo consciente. Então, de modo consciente, você consegue ver uns 2 ou 3 estímulos, ouvir, sentir a temperatura e tá acabando o número de coisas que você consegue captar de modo consciente. Mas estão acontecendo algumas coisas no ambiente que você capta, só que você não capta lembrando, né? Por exemplo, eu vou falar algumas coisas que você capta, você só não lembra que você captou. Você, talvez, na sala que você está, se você está perto de uma janela,
tem algum passarinho cantando. Você só não estava sabendo que ele estava cantando. Se eu falar agora e você parar para prestar atenção, talvez você ouça. Pi, pi, pi. Não, tô zoando. Talvez, se você está numa sala que é perto da cozinha, você ouça o motor da sua geladeira que você nem lembrava que estava funcionando. Então fique em silêncio e vê se você está perto da cozinha, se dá para ouvir o motor da geladeira. Eu aqui onde eu estou, eu ouço o motor da minha geladeira, tá? Talvez você nem tinha consciência, mas o som está acontecendo e se você parar para ouvir, o seu ouvido está captando, né? Tem um carros passando aí perto da janela onde você está. Se eu te perguntasse aleatoriamente, você não lembra que tinha sons de carro, mas seu ouvido está captando, tá? Então, toda essa comunicação que está ocorrendo em algum nível e que você conscientemente não se lembra, seu inconsciente capta. É levado para algum lugar da mente. Essa é a grande polêmica, tá? Tem um vídeo que em algum momento do curso a gente vai assistir, do Átila Yamarino, né, o biólogo, e ele diz que a grande polêmica é essa. Essas informações que chegam de algum modo e ficam armazenadas temporariamente no cérebro, elas são utilizadas de alguma maneira ou elas são informações que não viram nada depois? Essa é a polêmica. Existe uma corrente que diz, olha, ela pode ser usada e ela pode ser usada para o bem e para o mal. E existe uma corrente que diz, meu, ela não vira nada. Se ela fosse virar alguma coisa, ela chegava de modo consciente ao cérebro, tá? E nós temos defensores dos dois lados, tá bom? Ótimo. Então, na filosofia, hoje, dia 12 de março, um dia antes do meu aniversário, hein? Amanhã é meu aniversário. E amanhã também faz um ano que começou a quarentena. A quarentena começou no dia do meu aniversário. Muito bem. Ó, mensagem subliminar. Ó, mensagem subliminar. Muito bem. Então, a comunicação, mensagens subliminares ou não, mensagens enganosas ou não, a gente vai estudar com esse barbudinho aí chamado Sócrates. Ô, professor, o senhor podia ter caprichado mais no slide, ter escrito o nome dele aí, Sócrates, né? Então, é porque daqui a pouco vai ter uma atividade, uma espécie de questionário, onde você vai assistir esse vídeo de novo, em que eu vou perguntar o nome dele. Então, grava bem aí, ó, associa o barbudinho, que lembra um pouco o Lula, Sócrates, aquele que falava, só sei que nada sei. Aquele que respondia uma pergunta com outra pergunta. Aquele que falava, ó, você mais eu, vamos chegar à resposta da maiêutica, né? Aquele falava, só sei que nada sei. Aquele que a mãe era parteira, e ele falava que ele fazia o parto das ideias. Aquele que o pai era escultor, e ele falava que ele libertava as ideias das pessoas, só que ao invés de ele usar o cinzel e o martelo, né, ele usava as perguntas para ir esculpindo até a ideia sair da rocha, até a ideia sair do raciocínio. Aquele que dizia que era a mosca que incomodava o raciocínio das pessoas até a ideia nascer. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Muito bem. Aquele que dizia que não escrevia, e as suas ideias foram escritas pelo aluno dele, né? O Platão, porque ele não escrevia para não ficar preso às ideias que ele escreveu. Porque, como diria o Raul também, ele preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que nos interessa aqui para o assunto da mensagem subliminar é que existiam os criadores de mensagem subliminar na época do Sócrates. Eram os sofistas, aqueles que faziam raciocínios que pareciam verdadeiros,
mas eram falsos, quase as fake news da época. Por quê? Lembra que em Atenas a democracia era representativa, era uma democracia meio capenga. Mulheres, estrangeiros e escravos, ou seja, 80% da população não votava. Os representantes eram homens brancos ricos, comerciantes. Tudo bem, era algum tipo de representatividade. E você, para conseguir os votos, você tinha que ter boa retórica. Você contratava sofistas. Hoje em dia, você contrata agências de publicidade, né? E o Sócrates era especialista em cutucar os sofistas. Ele tinha um método, o método socrático, baseado na maiêutica, de ir perguntando, 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 até que a pessoa que não tivesse uma lógica muito bem construída não teria mais o que responder, e ele mostrava onde estava a contradição desta lógica. Ele também falava que você precisava ter 3 peneiras para passar toda a verdade. Imagina aqui que o meu sininho, né, é uma das peneiras. Falou, olha, coloque toda a mensagem que você receber em 3 peneiras. A primeira peneira, um pouco mais grossa, imagine que é a peneira da verdade. Se o fato for mentira, já nem passou da primeira peneira, você nem passa essa mensagem adiante. É mentira, não passe adiante. Tudo bem, passou, é verdade? Leve para uma próxima peneira. Pegou a segunda peneira. Assim, leve para a peneira da bondade, tá? Muito bem. Isso que você vai falar vai fazer o bem para as pessoas? Vai fazer o bem para as pessoas. Então, é verdadeiro e é bom. Isso que você falou, além de verdadeiro, vai fazer o bem para as pessoas. Tá bom, passou pela segunda peneira. Agora, você passe pela terceira peneira. É necessário ou é desnecessário? É necessário? Então, agora você pode tornar pública esta mensagem. Isso é muito bom para a gente pensar nas mensagens subliminares aí pelo ramo da filosofia. Sócrates falava isso. Toda mensagem deve ser, antes de se tornar pública, ela deve passar pelas 3 peneiras. A peneira se é verdadeiro, se é bom e se é necessário. Verdadeiro, bom e necessário. Então, isso para hoje, tá? 12 de março. Outro filósofo que a gente vai estudar quando falar aí sobre as mensagens e o efeito subliminar, mas aí será no dia 2 de abril, muito propício, porque um dia depois do dia da mentira, do dia 1º de abril, é o Chomsky, Noam Chomsky, ó, parece mordendo pão de batata. O Chomsky é aquele da aquisição da linguagem. É lógico que o Chomsky fala sobre muitas coisas, mas ele defende, entre muitas coisas, que a linguagem tem uma função social, tá? Que o uso da linguagem pode ser usado para o opressor dominar o oprimido, mas também pode ser usada para o oprimido se libertar da opressão. E entre outros estudos do Chomsky, ele fala o que nos interessa para a filosofia, né? Não é o que nos interessa para a linguística, para o aprendizado de idiomas, não. Aqui a gente está falando do Chomsky pelo lado filosófico, mas vai ser usado no dia 2 de abril a gente vai aprofundar mais. É a questão de como alguém aprende uma língua, em que parte do aprendizado de uma linguagem, mais do que língua, ocorre. É no cérebro? É no neocórtex frontal? É na boca? É na garganta? É na caixa torácica? É no sistema nervoso como um todo? Ele diz que são nas estruturas neurais responsáveis pela fala, mas que até os 10 anos
você poderia aprender qualquer idioma, 9, 10 anos, existe uma idade crítica, ao conviver com pessoas que falam aquela língua, desde que você não tenha nenhum problema neurológico. Qualquer idioma, inclusive vários. Depois dessa idade crítica, você vai aprender. Só que aí vai ser copiando estruturas que você já montou das línguas que você aprendeu até os 8, 9 anos. 10, talvez. Depende. Lógico, o ser humano não é uma máquina. Então, o que você aprende até a idade crítica, até fechar os neurônios aí responsáveis pela aquisição de novas linguagens, você aprende por imitação. Você aprende por conexões de imitar as pessoas com quem você convive, tá? Pessoas que falam e que se expressam através daquela linguagem que você está aprendendo. Então, a linguagem teria a ver com cultura. Por exemplo, um esquimó, estávamos falando isso com o pessoal do segundo ano há poucos dias. Ele tem 9 palavras diferentes para aquilo que nós chamamos de neve. A neve que você pode ferver para beber tem um nome. Por quê? Se você ferve a neve que o urso fez xixi, você morre, porque ela é tóxica. A neve que você pode pisar tem um nome. A neve que se você pisar, você é soterrado ou sonevado, né? Tem outro nome, pode significar sua sobrevivência, né? Mas provavelmente um esquimó, se vier aqui em São Paulo, ele só vai ter um nome para carro. Ele não vai saber que os nomes diferentes de marcas de carro indicam ostentação, porque para ele isso não tem significado. Então, o uso das palavras muda a sua cultura. E aí, o uso das palavras também pode ser usado para mensagem subliminar. Eu escolher falar que eu estou cansado ou que eu estou morrendo pode te dar um significado bem diferente, não é mesmo? Muito bem. O Chomsky, que nós vamos aprofundar no dia 2 de abril, ele fala sobre o uso da linguagem e como o uso da linguagem pode ser usado para empoderar ou para desapropriar alguém de poder, tá bom? Ele vai ser mais um tópico aí na questão do efeito subliminar, das mensagens subliminares que nós vamos associar com filosofia. Viu? Você estava achando que o projeto não ia ter ligações diretas com a filosofia? O projeto vai nos ajudar a ficar bom de projeto e vai nos ajudar a ficar bom em filosofia também. Mais um filósofo. Um careca charmoso aí. Ó. Foucault. Foucault. Muito bem. O Foucault, ele fala muito sobre a linguagem como um jeito de vigiar e punir as pessoas. É o título de um livro dele. Vigiar e punir. Será que a gente consegue usar a linguagem para controlar o que as pessoas vão fazer? Será que governos, igrejas, escolas conseguem, através de uma palavra ou outra, saber o que é adequado ou não aos comportamentos esperados das pessoas? Tenha modos, né? Olha, esta não é uma linguagem apropriada para este lugar. Olha, meninas comportadas não fazem isso, né? Olha, este não é um lugar apropriado para se colar cartazes na cultura lambi-lambi, que a professora Alice parece que vai trabalhar na próxima aula dela com vocês, né? Sem querer dar spoiler, mas já dando. Muito bem. Então, nós vamos ver um pouquinho isso. Olha, funk não é para pessoas bem comportadas, né? Eu não sei, é ou não é? O rap. Ah, rap nem é música, né? Não sei. Será que é? Será que não é? Será que é um jeito de resistência? Vamos pensar sobre isso, né? O Foucault fala que entre o vigiar e o punir, a linguagem se manifesta como resistência, se manifesta como opressão. Cala a boca! Cala a boca que eu tô falando! Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, né?
Muito bem. Enquanto você morar aqui e eu pagar as suas contas, você vai fazer o que eu falar. Quando você tiver a sua casa e você pagar as suas contas, aí você vai fazer o que você quiser. Ninguém nunca ouviu uma frase dessa. Normalmente ouviu e respondeu com a seguinte frase: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. E foi para o quarto e bateu a porta, não é? Bom, frases desse tipo nós vamos estudar também no dia 23 de abril, quando estudarmos o Foucault em Vigiar e Punir. Aí, Hegel e Marx, na dialética, naquele exercício que eu ponho quase em prova sim, prova não, dos rolos de papel higiênico, né? E que eu considero muito básico o conceito para a filosofia, mas que eu preciso sempre falar, que quando você tem duas ideias opostas, uma chama tese, a outra antítese, e a mistura das duas dá síntese, tá? O Hegel, né, o não barbudo, ele dizia que isso era mais no campo das ideias, e o seguidor das ideias dele falou assim, olha, legal, Hegel, mas está muito viajante isso. Vamos colocar isso no campo do materialismo histórico? Vamos colocar assim, ó, entre opressores e oprimidos, a gente tem que conseguir construir entre a luta de classes, a gente tem que fazer com que o oprimido tome os meios de produção, né? E aí isso vai ser o socialismo. Enfim, vamos construir uma nova realidade histórica onde o dominado vai passar a dominar os meios de produção. Não vem ao caso aqui falar se isso é certo ou errado, só estou falando assim, da tese e da antítese no mundo das ideias, formando uma síntese, o Marx propõe um materialismo histórico, tá? E isso aqui para o mundo que nós estamos falando das mensagens subliminares, nós temos mensagens subliminares vindo dos dominantes, nos cinemas, na publicidade, nos noticiários, e, como vocês verão, existe um movimento de ocupação cultural das camadas populares, talvez no rap, talvez no funk, talvez numa cultura chama cultura lambi-lambi, que é aquela que distribui cartazes com poesias e uma cola bem popular, lambi-lambi, né? Sem querer dar muito spoiler, que vai distribuir cartazes pela cidade, falar, olha, essa cidade é nossa, tá? E que vamos falar, olha, vamos passar uma mensagem que pouca gente está querendo ouvir, mas a gente quer falar. A gente quer ter voz, a gente quer ter imagem, e é uma mensagem que vocês não querem ouvir, mas a gente vai falar. É a voz da periferia. Falar e mostrar. Entre essa tese e antítese, será que a gente tem espaço para construir novas sínteses? Isso é o que a gente vai ver quando estudar Marx aí em filosofia. Bom, estes são os filósofos que nós vamos estudar. Para agora, só um breve histórico aí sobre como que as mensagens subliminares começaram a ser estudadas. O primeiro livro que a gente tem sobre mensagens ou efeitos subliminares, não precisa ficar decorando o nome daqueles caras precisam, aqueles caras são filósofos, tá? Mas este publicitário que estudava psicologia, o Francis Packard, em 1957 ele lança um livro aí, a capa é bem sugestiva, né? Como se fosse pescar os consumidores, né? Eu não sei as raízes da persuasão, né? Mas alguma coisa desse tipo. Não, não é isso, né? Mas enfim, Hidden, eu vou ter que procurar. Vou procurar aqui no Google The Hidden Persuasion
Others. Deixa eu ver. Translation. Em português. Deixa eu ver o que significa isso. Português. Olha, está dizendo que a versão em português deste livro chama A Nova Técnica de Convencer, mas é só como foi chamado em português. Eu quero saber o que significa hidden em português, tá? Então, não deu certo o que eu queria aqui. Eu vou colocar no translator. Translator. Só um pouquinho. Hidden, o que que é? Hidden. Muito fraco o meu inglês, né, gente? Mas, enfim. Ai, meu, tá chato isso aqui, traduzir do inglês, óbvio, né? Translator. Traduzir do inglês para o português, óbvio. E aí eu quero hidden. O que que é hidden? Oculto, né? Escondido. E aí, persuaders. Então, é isso, né? As persuasões ocultas, as pessoas que te persuadem ocultos, né? Os persuadores ocultos, né? Então, foi o primeiro estudo sobre as mensagens publicitárias indiretas e o aumento do consumo. Um ano depois desse cara ter lançado o livro, assim, sobre o que poderia fazer as pessoas consumirem mais, veio um cara que fez um estudo prático, tá? Ó, olha a cara bonita aí do sujeito, né, meu? O cara fez o seguinte estudo, e esse... Todo mundo ficou meio com medo do estudo dele. O James Vicary, ele conseguiu aumentar o consumo de Coca-Cola e pipoca nos cinemas dos Estados Unidos, bem no meio da Guerra Fria, gente. Ele conseguiu um acordo aí com os cinemas. E olha qual era a experiência do cara. Vocês sabem como que é o cinema, né? Você tem vários frames, várias fotinhos que vão passando no rolo lá. E aí, assim, a primeira fotinho, tchau, a segunda fotinho, tchau, tá aqui, a terceira fotinho, tchau, aqui, a quarta fotinho, tchau, aqui. E depois de 62 fotinhos, o tchau faz, né? Conforme ele... Olha lá o que o cara fez. Ele fez, de tempos em tempos, né? Aparecia um frame que era assim, hungry, eat popcorn. Às vezes era drink Coca-Cola. Não dava para perceber, tipo o meu sino, assim, ó. Não dava para perceber. Tipo a plantinha, não dava para perceber. Numa das fotinhos lá das 60 e poucas que passam por segundo, aparecia uma fotinha pedindo para as pessoas comer pipoca ou para tomar Coca-Cola. Então, 12 vezes por minuto aparecia uma fotinho dessa, tipo o Jequiti, compre Jequiti no Silvio Santos do SBT, sabe? Só que a gente vê, né? É rápido, mas a gente vê. No caso dessa experiência dele, não dava para ver. E lembra, vocês não vão lembrar, né? Mas que no começo os rolos eram tão grandes e os filmes demoravam tanto que no meio da sessão tinha um intervalo que era para trocar o rolo. E aí, no meio da sessão, aumentou incrivelmente o número de pessoas que compravam pipoca e Coca-Cola. Eles fizeram a experiência nos cinemas que passavam sem esse frame e nos cinemas que passavam com esse frame. Era tipo assim, nos cinemas que passavam com o frame, quase todo mundo queria comprar pipoca e Coca-Cola no intervalo da sessão. E nos cinemas que passavam sem o frame, era bem menor o número de pessoas que compravam Coca-Cola e pipoca. Meu, virou uma febre. Falei, nossa, o que é isso? As pessoas, quando veem isso, ficam influenciadas a comprar. Realmente tem um efeito de estímulo no cérebro em nível inconsciente
E será que justamente porque é inconsciente as pessoas não conseguem reprimir? Porque se fosse consciente, as pessoas conseguiriam pensar e falar assim: olha, eu fui estimulado, mas eu vou reprimir esse estímulo. Será que justamente porque é inconsciente as pessoas não conseguem reprimir? Esse era o grande perigo. Esse era o grande questionamento da época. O cara estava indo muito bem na pesquisa, só que aí ele fez algo que foi considerado muito pouco ético pelo mundo acadêmico. Ele, em seguida, montou uma empresa. Ele montou a empresa Subliminal Projection Company. Professora Sandra, se você estiver na classe, eu acho que você está, né, aí com a turma, me desculpe a pronúncia de Chromebooks on the table, né? Subliminal Projection Company. Professora Sandra, eu até vou dar uma pausa aqui, e você, por favor, abra o microfone e pronuncie do jeito correto. Gente, é desse jeito aí que a professora Sandra pronunciou, hein? Não é do jeito que eu pronunciei, não. Tá? Muito bem. Então, vocês entenderam aí. O que que ele ia vender? Ele ia vender métodos de você aprender inglês enquanto dormia. Teria que comprar o curso dele, né? Para pessoas de outros países. Ele ia vender métodos de melhorar a memória enquanto você dormia, métodos de parar de fumar enquanto você dormia, tudo com mensagens subliminares. Mas aí ele foi considerado um charlatão pelas pessoas da época. Como o nome dele era Vicary, fica fácil de você lembrar. Ele foi considerado um vicarista, né? Muito bem. Gente, imagina a polêmica em plena Guerra Fria. Esses estudos fizeram o maior sucesso e, de repente, todo mundo falou, meu, para com isso. Em plena época da Guerra Fria, já imaginou se os russos também pegam isso e começam a fazer? Meu, é ineficaz, não funciona. Ah, meu, é charlatão. Não, pode ser perigoso, pode manipular a mente humana. E agora, o que que a gente faz? Faz, não faz? Meu, é lógico que você não pode impedir que no mundo inteiro alguém não esteja estudando isso. Alguns estudos continuaram, né? Aqui no Brasil também ficaram sabendo, tinha gente que estudava nos Estados Unidos, chegaram alguns livros aqui, foi traduzido para o português, e aí os jornais da época também, né? Afirma psiquiatra, criminosa e imoral, a propaganda invisível, típica do totalitarismo, a propaganda subliminar pode ser uma catástrofe, publicidade invisível como arma eleitoral, enfim, realmente o mundo ficou com medo das mensagens subliminares. E aí, professor, será que funciona ou não funciona? Gente, algum nível de mensagem subliminar a gente recebe. O quanto ela fica armazenada no nosso cérebro, o quanto ela influencia os nossos atos, realmente eu acho que aquilo que vira consciente influencia mais, mas essa é só a minha opinião. Slide muito cheio, né? Talvez tenha algumas mensagens subliminares aí, hein, ó. Ouviu o sininho, ó? Ó, mensagem subliminar, mensagem subliminar. Muito bem. O que podemos afirmar? O que que a ciência te diz que existe? Nossa consciência não capta todos os estímulos a que somos expostos. Capta de 5 a 7. Então está acontecendo um monte de coisa aqui que está acontecendo e você não capta. O carro que está passando na rua, o barulho do motor da geladeira, né? Mas enfim. Há estímulos que chegam à nossa mente de modo inconsciente. Fato. Eles influenciam a nossa mente, influenciam mais do que a gente gostaria, não influenciam quase nada, não sabemos bem ainda. Existem vieses, né, tendências inconscientes. Os cérebros, né, depois eu tenho que mudar aqui, têm uma tendência a organizar informações como de costume. Seu cérebro, não é que ele é preguiçoso, o seu cérebro é econômico.
Já imaginou se cada vez que você fosse abrir a maçaneta de uma porta, seu cérebro tivesse que lembrar como faz? Ah, hoje eu vou abrir assim. Ah, não, hoje eu vou abrir assim. Ah, hoje eu vou abrir assim. Não. Seu cérebro ele tende a fazer as coisas como ele está acostumado a fazer. Então, se você sempre recebe notícias de um jeito, a tendência é que seu cérebro repita aquilo. Isso é bom, mas isso traz um perigo. Porque às vezes você vai fazer as coisas como sempre fez. E você acaba repetindo padrões. Lembra aquelas brincadeiras que eu faço? Do tipo assim, repete comigo. Branco, branco, branco. Aí você fala branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Eu vou te perguntar. O que a vaca toma? Se você pensou leite, você errou. Porque a vaca toma água. Ou você já viu uma vaca adulta mamando em outra vaca? Não, a vaca toma água. Quem toma leite é o bezerrinho. Ó, outra. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Como chama a mulher que não se casou? Se você falou viúva, você errou. Porque a mulher que não se casou chama solteira. Viúva é a mulher que o marido morreu, né? Mas como você estava com a tendência de ficar com a uva aí, né? E é isso, os vieses de confirmação, eles trazem um pouquinho disso, nosso cérebro fica com a última informação que nem um sininho vibrando, assim, né? Muito bem, ótimo. A comunicação se dá por meios verbais e não verbais. Por exemplo, existem coisas que eu não preciso falar. Só às vezes uma expressão facial, ela indica o que a pessoa está querendo dizer. Por exemplo, se eu fizer a minha cara de brava aqui, você vai saber que eu tô bravo mesmo que eu não fale nada, ó. Se eu fizer a minha cara de que eu estou apaixonado, você vai saber que eu estou apaixonado mesmo que eu não fale nada, ó. Se eu fizer a minha cara de nojo, você vai saber que eu tô com nojo mesmo que eu não fale nada, ó. Se eu fizer a minha cara de feliz, você vai saber que eu tô feliz mesmo que eu não fale uma palavra, ó. Né? Ótimo. Assim como o caminho da dominação usa os recursos das mensagens não explícitas, a resistência também pode usar a ocupação dos espaços públicos que parecem pouco vistos, mas são de grande visibilidade. Então, a cultura lambi-lambi, que a professora Alice vai falar na aula dela, usa debaixo do minhocão e coloca fotos de pessoas que são usuárias de crack. E você fala, meu, o que, que será isso? Se bobear, você já viu aquele cara ou alguém muito parecido. Não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. Às vezes coloca uma poesia, mais amor, por favor, né? Muito bem. Devemos estar atentos às mensagens subliminares nas fake news e mensagens manipuladas. Tem um perfil, tanto no Facebook quanto no Instagram, que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Chama Caneta Desmanipuladora. Ou seja, se existe uma mensagem subliminar dos poderosos para manipular nos veículos de grande circulação, na revista Época, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, eles ficam atentos, eles têm um grupo de colaboradores que eles falam, olha, essa manchete veio errado. Vamos passar a caneta e dizer como seria o certo? Então, fábrica fechada da Petrobras tinha capacidade para fornecer 4 vezes o oxigênio usado em Manaus. Porque tinha, ela tem, ela só está fechada. É só reabrir que ela tem a capacidade, não é que ela tinha. Ela está fechada. Abre a fábrica que ela tem o poder de fornecer. Por que está fechada? Abre que ela continua tendo esse potencial. Tá? Muito bem. Na Folha de São Paulo. Década colocou os negros na faculdade,
e não só para fazer faxina. Vai, uma década, você pega 10, Senhor, 10 anos, faz isso por mim. Não, não é a década. Foram os 10 anos em que um governo intencionalmente, que não é o governo atual, decidiu fazer políticas públicas voltadas para a política de cotas. E essa política de cotas teve um efeito. Então, as políticas públicas colocaram os negros na faculdade, e não só para fazer faxina. Não, dá a impressão assim, olha, aqueles 10 anos foram mágicos, né? Aqueles 10 anos colocaram negros na faculdade. Não, não. Foram políticas planejadas, intencionais, que colocaram os negros na faculdade. Então, vamos passar a caneta aqui e dizer o que aconteceu? Isso também é mensagem subliminar. Isso é uma mensagem que está oculta, querendo dizer coisa, olha, foi algo mágico que aconteceu, não teve intenção, né? Não, vamos mostrar onde o discurso está sendo enganoso aqui, né? Isso é algo que a gente vai trabalhar nesse projeto também, tá bom? Isso tem bastante a ver com o que o Chomsky fala do uso de discurso dos poderosos e dos oprimidos, tá? Gente, eu vou compartilhar essa apresentação lá no Clésio, se bobear já está compartilhada, né? É que eu estou gravando esse vídeo em um outro dia, mas vocês estão assistindo no dia 12 de março. Cada um destes logotipos é de uma agência verificadora de fake news, tá? Daqui a pouco até posso clicar para vocês verem. A Lupa é uma agência verificadora, a Estadão verifica, fato ou fake, farsas aos fatos, boatos.org, comprova, UOL confere. Se você ouviu algo que está parecendo fake news, provavelmente é. Meu, alguém, o tiozão do WhatsApp mandou algo para você. A gente tem uma tendência de querer ser o primeiro a divulgar uma notícia nos nossos grupos. Não faça isso. Vai lá e verifica, meu. Então, vai lá no boatos.org. Professor, cada um desses não é só um logotipo, é um link? É um link, tá? Você vai lá e entra no boatos.org e pega a notícia que sua tia te mandou no WhatsApp e verifica se ela é verdade. Ó, clica aqui. Professor, mas como que eu vou clicar? É um vídeo isso? Não, eu vou compartilhar essa apresentação com você, tá? Ó, clica. Ele abre para você numa nova guia, tá? E aí vai abrir para você o site boatos.org, deixa eu só ver se já está abrindo. Abriu lá, boatos.org, para você pesquisar se é verdadeiro ou não o boato que sua tia te mandou, tá? Muito bem, vou voltar. E não é apenas uma agência, são várias agências verificadoras de notícias, tá? Então, faça isso. Tem dúvida? Verifique se é verdade ou se é mentira. Estou indo para o final e eu desejo a todos isso. Eu desejo que este módulo de projetos Ômega, com o tema Efeitos Subliminares, seja de grande aprendizado para todos. Um bom início de curso, tá? Ó, ó, mensagem subliminar. Plantinha. Ó. Então, sabia que essa planta estava doente, né? Aí eu levei ela no médico, mas ela não foi atendida, só tinha médico de plantão. Ah! Tchau, pessoal. Valeu. Depois olha no Classroom lá, o formulário ou o exercício que tem para fazer. Eu não lembro mais qual é o exercício que tem para fazer, mas tem um exercício para fazer lá, tá bom? Tchau, tchau.